Olá, quero trazer também aqui uma ponderação, um questionamento, né? Pequena ponderação, um questionamento. Há uma divergência em Romanos, no capítulo 3, no versículo 28, que entra em divergência com o livro de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, né, no versículo 17, porque as Escrituras, quando ela é considerada inspirada pelo Criador, ela não entra em divergência, ela não entra em conflito. Imagine o Criador entrar em conflito com ele mesmo, né? Então, Romanos capítulo 3, versículo 28, ali está dizendo que a salvação é somente pela fé. Já Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, diz que a fé sem a obra é morta, né? Então, o que quer dizer a obra? Essa é a questão chave. O que quer dizer obra? Obrar, né? Agir, né? Movimentar, concretizar, né? Tirar do abstrato e colocar no concreto. Então, nós vivemos no Brasil e as coisas vão mudando, mas a escritura ela não pode ser modificada. Uma vez o Criador falou, permanece até o querer dele, se quiser modificar. Mas como ele não entra em contradição consigo mesmo, ele não vai modificar. Então, no Brasil, até historicamente, né, Saci Pererê, né, era abstrato. E agora, nos anos, nas últimas décadas, estamos em 2025, Saci Pererê é concreto, não é mais abstrato. Por quê? Porque está focado no folclore brasileiro. Não existiu, nunca vai existir Saci Pererê. Do meu ponto de vista, é abstrato, não é concreto, né? Então, qual é a divergência? Porque existe em Romanos capítulo 3, versículo 28, a palavra sola, né? Que é do alemão arcaico, quer dizer somente. Eu quero dizer para você que não sabe, quem escreveu essa palavra sola não foi o apóstolo Paulo. Porque ele não escreveu dessa forma que está. Se você ver aí na sua Bíblia, né, você vai ver Romanos 3, 28, que a salvação é somente pela fé. Né? Somente, não. Quem escreveu isso aí foi Martim Lutero. Quando Martim Lutero ele foi excomunhado em 1521, seus amigos teólogos, eles induziram a ele, incentivaram a ele a escrever a Bíblia, o Novo Testamento, da Vulgata para o alemão arcaico. Mas temos que voltar lá na história, né? 3 séculos antes, né? Ptolomeu, ele, ao fundar a Biblioteca de Alexandria, então os judeus foram induzidos, foram incentivados a fazer a Septuaginta. O que é a Septuaginta? Então os judeus se reuniram, pegaram 6 homens mais sábios de cada tribo, são 12,
ajuntaram e deram 72 pessoas. E aí se formou os Septuagintas, na compilação, na tradução do hebraico, né, para o grego, né, a Septuaginta, né, para os gregos. Ptolomeu, né, que exerceu o cargo após Alexandre o Grande, né, então ele ficou incumbido de reunir todas as nações culturalmente em uma biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, e para colocar a Septuaginta, né, na biblioteca. Só que quando Roma, né, expulsou os gregos, sitiou Israel, então eles forçaram a compilação da Septuaginta para a Vulgata. Então, São Jerônimo, ali após o terceiro século, né, ou no final do quarto século, traduziu da Septuaginta para fazer a Vulgata, para o latim. Então, Martim Lutero pegou o latim, a Vulgata, no latim, para traduzir para o alemão arcaico. E aí, quando chegou nesse versículo, Romanos, capítulo 3, versículo 28, ele acrescentou a palavra sola, entrando em divergência com Tiago. Se nós botarmos na balança Martim Lutero e Tiago, quem vai pesar mais? Certo? Talvez você vai dizer aí Martim Lutero, correto? Outros vão dizer o apóstolo Tiago. Muita gente desconsidera o livro de Tiago por causa de Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque quem escreveu, quem traduziu para o alemão arcaico foi Martim Lutero. E ele acrescentou a palavra sola. Inclusive, ele foi questionado pelos papistas, né, na época. Quem eram os papistas? Os papistas, eles ficavam incumbidos, né, quando entregavam a Vulgata para um teólogo, que só podia manusear a Vulgata era teólogos, doutores. Então, eles ficavam incumbidos de fiscalizar, né, a compilação da Vulgata para outro idioma. E os papistas questionaram Martim Lutero. E ele usou de subterfúgio dizendo que era o pensamento de Paulo. Como? Como que ele poderia imaginar que Paulo poderia escrever somente que a salvação é somente pela fé? Porque se nós voltarmos nos 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, por exemplo. Se todas essas coisas fossem ignoradas, as pessoas iam obrar sobre isso. Obrar que eu quero dizer, desculpa o termo, nem sei se existe. As pessoas iam se manifestar, né, do seu intelecto para a ação, para o seu mover, seu movimentar e em praticar. Isso, quando você pratica uma ação, você está se movimentando com aquela ação, você está trazendo a existência daquele teu ato. Se você adulterar, né, com a sua mulher, a mulher do seu próximo, né, se você cobiçar e adulterar, você está praticando uma ação, uma obra reprovável. As ações se tornam obras, né? Então, as pessoas talvez confundem que a fé sem a obra, elas não sabem distinguir, definir qual é a obra. Elas acham que a obra é caridade, né? Tem que ser bonzinho. A obra, ela não pode transpassar a vontade do Criador.
e nem do Machia do Salvador. A obra não pode transpassar. O que é transpassar? Passar por cima. Imagine se não tivesse os 10 mandamentos, né? Como é que seria a sociedade no mundo inteiro hoje? Então, nós vamos ser reprovados e aprovados pelas obras. E quais são as obras? O nosso mover, o nosso movimentar, o nosso agir no dia a dia da nossa vida. Tudo está sendo anotado pelos anjos celestiais perante o Criador de tudo que nós fazemos. Mas Martim Lutero botou lá que é somente pela fé, ou seja, anulando a Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Então as pessoas não sabem que não foi Paulo que escreveu, foi Martim Lutero. Então, quando ele foi excomunhado em 521, os seus amigos o incentivaram a fazer, né, a tradução da Vulgata para o alemão arcaico. E havia lá um dos seus amigos, um teólogo chamado Jerônimo Enser. Não é o São Jerônimo que traduziu da Septuaginta para a Vulgata, não. Né? Do grego para o latim, não. Jerônimo Enser, um dos amigos de Martim Lutero, em 1521, que depois passou de deixar de ser amigo, porque existia naquela época a prensa. Então, Martim Lutero fazia os manuscritos, dava para o Jerônimo Enser levar para a prensa. Só que o Jerônimo Enser, ele tirava uma cópia para ele. Tudo que o Martim Lutero entregava para ele, ele fazia do Martim Lutero e tirava uma cópia para ele. E aí circulou, antes da versão de Martim Lutero, um Novo Testamento que não havia igual à Vulgata. Nas questões, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28. E aí, Martim Lutero considerou Jerônimo Enser como um asno. Por quê? Porque as questões, até mesmo no hebraico, ele não sabia. Não havia teólogo na época, em 1521, melhor do que Martim Lutero. Né? Porque ele sabia muito bem as questões do hebraico. Tanto é que no seu manuscrito, né, Os Judeus e Suas Mentiras, que ele escreveu em 1543, Martim Lutero, ele, em 1543, ele entrava em divergência com os judeus da época. Por quê? Porque tinha o tetragrama Yud Re Vav Re, YHWH. Né? E nós vemos hoje, através de vídeos, né, essa guerra do Hamas dentro de Israel, né, e do lado dos palestinos. E o povo, quando os mísseis caíam dentro de Israel, jogado pelo Hamas, até mesmo quando jogou pelo Irã, o povo clamava Iau, Iau, né, a pronúncia. Então, naquela época, desde 1521, quando ele fez o Novo Testamento, para o alemão arcaico, então eles entravam em divergência. E esse manuscrito dos Judeus e Suas Mentiras, na página 18, Martim Lutero cita Lira. Né? Infelizmente, citou Lira. E muita gente não sabe quem é Lira. Né? Nicolau de Lira. Ele nasceu em 1270 em Villery, né? Na França. Filho de judeus, um perito na escrita hebraica, se formou em teologia, doutor, né? Exegeta, e chefe de Estado. Na época dele, ele foi colocado como um dos membros do chefe de Estado, porque ele era perito no hebraico.
Em 1310, houve uma questão que havia uma escritora, uma mulher, na França, chamada Margaret Porete. Ela escreveu no seu livro O Espelho da Alma. Então dá-se a entender que no seu livro, né, O Espelho da Alma, ali ela trouxe a essência do interior do ser humano, tá? Porque no hebraico a palavra nefesh quer dizer, né, alguns sentidos, ela dá várias conotações de sentido, né? Da garganta, pescoço, né? Se eu não me engano, também, não sei se é em Isaías, faz menção da palavra nefesh, né? Como uma questão fisiológica e física, né? Então, dá-se a entender, né, também pescoço, garganta. Né? Então, ela escreveu que o espelho da alma, que a alma do ser humano era livre para decidir e escolher o que quisesse. Ela estava certa. Papado nenhum, homem nenhum. Eles podem influenciar, mas te obrigar a sua alma a ser presa a outrem, a outro homem, ser humano, não. E Nicolau de Lira, né, como estava incumbido, né, as questões, porque ele foi batizado na Trindade, porque a Trindade ela surgiu no ano de 381 depois do Salvador, né? Depois, né, que Constantino morreu. Então o Papa na época era São Damas, mais conhecido como São Damasco, né? E o imperador era Teodósio. Eles, né, nos anos bizantinos, eles oficializaram de vez a Trindade, né? Então ele foi batizado na Trindade da Igreja Católica Apostólica Romana, sendo judeu. Né? Então, como ninguém entendia muito bem o hebraico, então ele caiu como uma luva, né, para as questões da Igreja Católica Apostólica Romana. E Margarete, ele sentenciou Margarete Porete a herege. Então pegaram Margarete, amarraram ela na praça de Grever, empilharam os livros dela sobre ela e tacaram fogo nela viva na praça de Grever, a mando de Nicolau de Lira, né? Uma autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, Nicolau de Lira inspirou Martim Lutero ao fazer o manuscrito Os Judeus e Suas Mentiras, né? E aí lá em 1942, aquele, né, quando houve a guerra, né, aquela grande guerra, ele executou tudo que estava escrito neste livro, né, contra os Ialdins. Então depois você pesquisa o que quer dizer Ialdins, né? Quando você vê lá uma imagem na Igreja Católica Apostólica Romana, uma placa lá naquela imagem, né, pendurada, né, INRI, né, ali quer dizer que ele é o salvador dos Ialdins. Yalcha, o I é de Yalcha, o N, Nazareno, R de rei dos Ialdins, do Ialdi. IRINRI, né? Ialdim. Então, os Ialdins sofreram na Segunda Guerra Mundial por causa desse manuscrito. E as pessoas
desconsideram a epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17, por causa que Martim Lutero acrescentou a palavra sola em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Então, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos abrir os olhos, porque as escrituras, para ser considerada escritura, ela não pode ter contradição. E se tem, a gente tem que buscar. Um forte abraço para todos aí. Muito obrigado por estar na live. Eu acho que travaram minha live.